diretamente do AMWC Mônaco, 26ª edição, maior congresso de medicina estética e anti-age do mundo. Eu sou a professora e doutora Daniela Moleiro e eu estou aqui para representar duas publicações científicas de um tema que eu gosto muito e defendo e já trabalho com cursos e metodologias incríveis no Brasil. Ultrassom microfocado no anti-aging e combatendo os sinais do envelhecimento, substituindo cirurgias plásticas. Essa é a promessa com estudo e pesquisa, com protocolos de segurança e uso da caneta Pen para Tiger Points e liftings faciais.